Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1. A aula de hoje, ainda abordando o tema de integrais, vamos falar um pouco sobre integração por substituição simples. Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens no nosso e-mail, na nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube, beleza? Vamos lá então? A integração por substituição simples, pessoal, é quando o integrando contém uma composição de funções. A gente lembra aqui que a gente trabalhou bastante essa ideia lá em regra da cadeia de derivadas, né? Então agora a gente vai perceber que no integrando eu vou ter funções compostas, ok? Qual é a ideia por trás da substituição simples? É fazer uma substituição de variáveis na integral toda. Geralmente, nós vamos chamar de u a função mais interna que aparecer nesta composição de funções. E vamos, obviamente, achar quem é a derivada de u. Chamamos de u uma função, nós vamos derivar essa u em relação à variável x, ok? A substituição também deve ser feita no dx, lembrando que toda integral em x aparece dx, né? Esse dx também deve ser substituído, ok? Uma pista, uma ideia para ver se a substituição é o melhor caminho, porque a gente vai ver que existem várias técnicas de integração, tá? Uma pista para saber se a substituição simples de fato é a melhor escolha é a ideia de ver se o du aparece, ou seja, se a derivada da função u aparece no seu integrando. Vocês vão entender melhor por meio de alguns exemplos, ok? Nós resolvemos toda a integral em u para só depois voltarmos à substituição. É importante que, se a pergunta é em x, você dê a resposta em x, beleza? Obtemos a nossa resposta. Vamos lá? Vamos ver por meio de um exemplo todos esses procedimentos, tá? Então, imagina que você tenha a integral de 3x mais 4dx dentro de uma raiz. Bom, repara que não há como você colocar 3x mais 4 elevado a meio e derivar como se você fosse derivar a raiz quadrada de x. Não há essa possibilidade, ok? Por quê? Porque quem está dentro da raiz não é uma variável, é uma função. Há uma composição de funções aqui. Por isso que você não pode tratar essa integral simplesmente como uma integral de raiz de x. Pegar 3x mais 4 e elevar a meio e integrar como um x elevado a k. Porque não é x que está sendo elevado a meio, é uma função 3x mais 4 que é elevado a meio. Essa é a grande diferença do processo de integração que nós vimos na aula anterior. Beleza? Bom, como fazer então? A gente vai chamar de u a mais interna das funções. Repare que aqui a interna é 3x mais 4. A derivada de u em relação a x, usando essa notação agora, né, é 3. Repara que a derivada é bem simples. Novamente, olha a importância de saber derivar para o estudo de integrais, tá? E repara que se eu multiplicar cruzado aqui, eu percebo que du é igual a 3dx. Então repara que eu preciso saber quem é dx. Se você lembrar lá nos nossos procedimentos, eu peço para você substituir esse dx. Então quem é dx? Repara que basta eu isolar o dx, du sobre 3, ok? No processo de integração, então, ficaria assim, raiz de u, e quem é dx? Du sobre 3. Por isso que a minha nova integral fica assim. E aí, repare que eu caio numa integral bem simples de ser resolvida. Por quê? Porque esse sobre 3 é 1/3, que é uma constante multiplicativa, e raiz de u pode ser escrito como u elevado a meio. E aí eu caio na ideia do u elevado a k. A gente sabe que é meio mais 1 dá 3 meios, que invertido 2/3. Resposta, desculpa, aqui é 2 sobre 9, tá bom, pessoal? 2 sobre 9. Trabalhando a ideia de potências aqui, ficaria raiz quadrada de u ao cubo. U ao cubo eu posso escrever como u quadrado vezes u,
esse u ao quadrado sai da raiz porque está multiplicando. Então ficaria 2 nonos, 2 sobre 9, u raiz de u, ok? Então a resposta final seria 2 nonos, peço desculpas novamente, u, lembrando que u é 3x mais 4, raiz de u, mais a constante importante em todo o processo final de integração. Repare que aqui eu volto a substituição para que a resposta seja dada em x. A maneira de saber se você acertou a questão é você derivar essa sua resposta e perceber que a derivada dela é exatamente o integrando, ok? Vamos para o exemplo B. Repare aqui, eu tenho um produto de duas funções. Novamente, eu não posso integrar x ao quadrado e depois integrar esse e dar a resposta como um produto. Por quê? Porque a integral de um produto não é o produto das integrais. Eu não consigo distribuir o x² aqui dentro porque a potência tem prioridade. Então, qual é a alternativa? É eu tentar por substituição simples. A mais interna das funções aqui é 5 mais 2x ao cubo, é ela quem eu chamo de u. Acho a derivada de u em relação a x, isolo du para poder isolar x² dx. Repare que agora eu não isolo só o dx, eu isolo x² dx, porque é isso que aparece no meu integrando. Eu disse lá naqueles procedimentos que um caminho bacana de você perceber que a ideia de substituição simples é o melhor caminho, né? É você perceber se o du aparece no seu integrando. Repara que du é 6, é uma constante multiplicativa, e aparece x² dx, que é o que tem aqui, x² vezes o dx. Então é um sinal que você está caminhando de forma correta, ok? Então a minha integral ficaria assim, u elevado a 8, né? Quem é x² dx? du sobre 6. Então por isso que eu ponho u elevado a 8, du sobre 6 é a maneira que eu tenho de escrever toda essa função, ok? Esse sobre 6 pode sair da integral, fica 1/6. Integral de u elevado a 8 é a integral do u elevado a k, u 9 sobre 9, ok? Resposta 1 sobre 54 de u elevado a 9. Mas quem é u? 5 mais 2x ao cubo. Por isso que a resposta final em x fica assim, mais uma constante. Beleza? C. X cosseno de x² dx. Não posso integrar x e depois cosseno de x². Novamente tem um produto de funções aqui, não posso separar. O que eu vou fazer? Repare que a mais interna das funções é x². É ela quem eu chamo de u. A derivada de u é 2x. Repare que o du aparece na minha integral, né? X dx significa que eu estou indo para o caminho certo. Que é x dx? Du sobre 2. Então, eu posso reescrever essa integral da seguinte maneira. Integral de cosseno de u, x dx é du sobre 2. Ok? Esse sobre 2 é o meio, que é uma constante multiplicativa, pode sair da integral. Cosseno de u, du. A integral do cosseno é seno. Por isso que a resposta final é metade de seno de u, que é x², mais a constante. Beleza? Na letra D, 4x², 1 menos 8x ao cubo elevado a 4. A mais interna das funções, eu chamo de u. Acho du, repare que o du aparece, menos 24 é uma constante multiplicativa. x² dx aparece no meu integrando, x² vezes o dx, é sinal que eu estou indo no caminho certo. Repare que mais do que isso, aparece 4x² dx, né? Que por meio de manipulação algébrica você percebe que pode ser escrito como menos du sobre 6, tá? Basta você perceber essa ideia. Então eu vou reescrever u elevado a 4. O que é 4x² dx? Menos du sobre 6. Então, menos 1/6 é uma constante multiplicativa.
reescrevo usando propriedades de potência 1 sobre u elevado a 4, pode ser escrito assim. Eu tenho uma integral do tipo u elevado a k, que o processo de integração fala que basta somar uma unidade. Cuidado que somar menos 4 mais 1, a resposta será menos 3, beleza? Então a resposta final, número negativo multiplicado por outro negativo é positivo, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, beleza? Quem é u? Voltando à substituição, beleza? Mais uma constante. Já a letra E, mais uma vez, ó, quem é a mais interna das funções é 1 mais x. du dx é 1, então du é igual a próprio dx. Então, substituindo, vai ficar assim. Quem é x ao quadrado? Repare que eu não tenho quem é x ao quadrado aqui, né? Porém, essa informação é uma informação importante. Você chamou de u 1 mais x. Isso significa que x pode ser escrito como u menos 1. Então, como você quer x ao quadrado, vai ficar u menos 1 ao quadrado. Isso tudo é x ao quadrado. Raiz de u du. Repare que após o processo da substituição, pessoal, a sua integral só pode conter a variável u du. Beleza? Então, repare que aqui eu desenvolvo esse produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, multiplicando raiz de u. Faço a distribuição utilizando o processo propriedades de potência para que caia em integrais do tipo u elevado a k. Beleza? Resolvo cada uma de forma separada, já que a integral da soma é a soma das integrais, eu posso separar e dou a resposta final, de novo utilizando propriedades de potência. Beleza? Volto à substituição em que u é igual a 1 mais x, certo? Final do processo de integração, acrescenta a constante. Na letra F, a mais interna das funções é raiz de x, a derivada de raiz de x a gente já sabe, porque pode ser escrito como x elevado a meio, né? E aí você faz o processo de x elevado a k, você vai chegar nesse resultado, ok? Então repare que 2, multiplicando o cruzado, 2 raiz de x du é o próprio dx, 2 du é dx sobre raiz de x, que é o que aparece aqui. dx sobre a raiz de x é 2 du. Então por isso que fica 2 du seno de u. Beleza? O 2 é uma constante multiplicativa, integral do seno é menos cosseno. Por isso que a resposta final fica assim. Beleza? Na letra G, vou chamar de u a mais interna das funções, calculo quem é du, percebo que o du aparece, seno de x dx, então minha integral fica fácil de ser resolvida, cai numa integral do tipo u elevado a k, que eu sei facilmente resolver. Volto à substituição e dou a resposta genérica. Na letra H, mais uma vez, chamo de u a tangente de x, porque aqui não tem uma escolha, né, de qual é a mais interna das funções. Tem uma ideia de que você percebe que o seu du está exatamente aqui, né? Se você chamar de u tangente, du está aqui. Então, é uma maneira fácil de você resolver essa integral. Integral de u du é u quadrado sobre 2. Mas quem é u? Tangente de x, eu volto à substituição. Então, aqui uma ideia diferente, trabalhada em substituição simples, em que o u está aqui e o du está logo na frente. Ok? Por fim, na letra I, é uma outra ideia muito interessante, que é quando você percebe que o seu du é o próprio numerador, né? De novo, não há uma composição de funções aqui, mas repare que se eu chamar de u x² menos 5x mais 6, o du é o próprio numerador, né? Isso é uma estratégia interessante porque ao substituir ficaria 1 sobre u du, porque du é 2x menos 5 dx. E aí a gente sabe que essa integral é ln,
voltando à substituição, a resposta será isso, ok? Então repare que esse processo aqui é sempre válido quando a derivada do denominador está presente no seu numerador. Ah, como que eu vou perceber isso? Sim, é difícil, mas é por meio de exercício, por meio da experiência que a gente vai acostumando com a ideia de olhar para a integral e ir percebendo essas ideias. Beleza, pessoal? Bom, esse é o processo de substituição simples. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!